Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de programação Python, falando das condicionais e recursividade. E hoje a gente vai falar sobre o recurso mesmo chamado recursividade, ou função recursiva, né? O que seria essa terminologia aqui? Para mim é um pouco de novidade, que eu aprendi estudando nessa linguagem. Mas é uma função bastante, é uma ação bastante interessante, né, de se entender como funciona. Mas antes da gente começar propriamente dito o vídeo, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se caso você quiser nos ajudar também, né, se os nossos vídeos são relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Então isso aqui embaixo do vídeo tem lá Seja Membro, e aí você consegue verificar quais as vantagens, né? Entre elas, ter acesso a materiais exclusivos, aos programas aqui do Python e outros materiais também, e desconto nos nossos cursos, né? Inclusive eu chamo a atenção que tem um link também sobre a nossa agenda, né? Sobre eventos grátis e também os treinamentos que nós temos feito ao vivo, né? Bom, sem mais delongas, voltamos aqui então para a apresentação, né? A recursividade ou função recursiva, o que seria isso, né? A gente viu até agora como criar e chamar funções, né? Então, inicialmente, lá no começo, né, a gente viu algumas funções já pré-estabelecidas, como as funções matemáticas, né, que a gente já usou aqui para fazer alguns exercícios, nos últimos vídeos nós mostramos como você definir as suas próprias funções, né? Então, quando a gente cria uma determinada função com uma determinada finalidade, existem as funções que a gente cria só para executar algumas ações e outras que a gente quer um retorno. E essas são, inclusive, as mais úteis, né, do ponto de vista de programação, porque a gente vai dividindo um programa maior, né, um problema maior, em várias funções pequenas e aí a gente vai chamando cada função. Então você desenvolve cada função para resolver um problema específico. A gente deu o exemplo lá do cálculo da área, cálculo do perímetro, e depois você, num cálculo que vai usar área, que vai usar perímetro, por exemplo, você usa a função dentro da outra função, que pode ser uma função dentro de função também, né? Bom, a recursividade é o que? O que seria essa função recursividade? Quando eu defino uma função e eu chamo a função dentro da própria função, é chamada recursividade. Então isso aqui cria uma espécie de looping, né, que eu estou fazendo a definição. Aí eu defini a minha função A, por exemplo. Aí tarará, 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 daqui a pouco eu chamo, digamos que é A de N, né? Daqui a pouco eu chamo A de N menos 1, por exemplo. E o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um looping, né? Eu vou ter um looping, é claro, a gente vai mostrar os detalhes, né? E isso aqui é uma maneira da gente fazer alguns loopings sem precisar, por exemplo, do comando while, né? Que também é muito comum para fazer esse tipo de situação. A gente vai utilizar em conjunto a função condicional if, que a gente viu no último vídeo, né? Aí você pode usar vários if else e o else, né? O else if, né? E por fim, né, o else, né? Que no português, quando a gente estuda algoritmo, é a função se então se não, né? Aqui no Python ela tem a possibilidade de você repetir, né, vários testes, né? Se for A, beleza, se for B, se for C, se for D, então você tem como fazer vários caminhos, né? E algumas linguagens de programação é sim, então se não. Se faça isso, então faça aquilo, se não, faça aquilo outro, né? Então depende muito do tipo de linguagem mesmo que você vai utilizar. Voltando aqui para a apresentação, só se deve tomar cuidado, né? Para você não criar uma recursividade ou um loop infinito. Se você cria uma condição que não acaba, ele vai ficar rodopiando, rodopiando, rodopiando até você parar o programa, porque ele vai rodar continuamente, né? Ele não tem como parar, né? Então esse é um ponto chave que você tem que ficar esperto, né? Então eu vou abrir aqui o Python para a gente poder fazer algumas programações aqui, né? E um exemplo, né? Então a primeira coisa aqui no Python, o mouse não está aparecendo para mim aqui, tá parado aqui.
Então o que acontece? Eu vou chamar aqui um novo arquivo para a gente poder escrever, né, a função aqui que a gente vai definir. Digamos que eu queira fazer uma função que seja contagem regressiva. Então eu vou definir aqui a função. Deixa eu colocar meu tablet para o lado aqui. Então a gente vai definir uma função def contagem, por exemplo, contagem de n. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo uma função, né? Então def serve para funcionar, para definir essa função. Contagem é o nome da minha função e n é um parâmetro. Eu posso ter vários parâmetros, pode ser contagem n, y, né? Eu tenho que ir colocando entre parênteses e entre vírgulas, né? Eu vou tendo vários atributos que eu posso fazer aqui no programa. Para terminar de definir, eu coloco 2 pontos. Quando eu dou Enter, o Python já quebra o galho para a gente e já coloca, né? Ele já coloca um tab para a gente aqui. Então, tudo que tiver debaixo desse tab, ele vai entender que faz parte da definição da função. Então, como que eu faria essa contagem regressiva? Bom, a contagem regressiva ela vai de um número e vai diminuindo até chegar a zero, né? Então, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, e aí a gente tem, né, a partida, por exemplo, o início, ou posso gritar fogo, enfim, né? Aí vai depender do que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir, vou usar a função if, como nós comentamos, que a gente precisa usar ela para poder fazer essa recursividade. Aí eu vou fazer o teste, if n for igual a zero, pulei aqui, igual a zero, então o que eu vou fazer? 2 pontos. Veja que o Python de novo, né? A partir do momento que eu definir a função aqui, o comando if, ele entende que eu vou ter uma série de comandos, né? Dentro do if. Ou posso ter um só, mas eu posso ter vários, né? Então quando eu dou 2 pontos, ele entende que já é a função if, então ele já dá o outro tab para a gente aqui. Então tudo que eu escrever aqui estará dentro da função if. Então o que eu quero ver? Se for é, se o é, se o IN for igual a zero, então digamos que seja uma contagem regressiva para começar uma partida que nem essas de automóveis, né? Então, né, aí as pessoas podem, né, começar a acelerar, né? Então, aí eu vou mandar a mensagem print aqui, vai, por exemplo. Então, né, é uma coisa bem simples aqui. Bom, se for isso, somente, né, beleza, não tenho mais o que fazer. Aí eu volto, né, aí eu tenho que apertar o backspace para ele voltar aqui, né, a barra de deletar aqui, né, não é bem o delete, mas é para voltar, aquela setinha assim. Então eu vou dar o else 2 pontos, aí eu não preciso colocar a condição, porque eu tenho, se ou é igual a zero ou não é, né. E aí eu coloco então print o valor de n, que eu estou fazendo uma contagem regressiva, esqueci de colocar n aqui, é uma contagem regressiva, e aí eu vou chamar de novo a função contagem, só que agora eu tenho que colocar a contagem de n menos 1. Então o que vai acontecer, né? Vamos entender o que vai acontecer aqui no programa. Quando eu chamar a função contagem, na hora que a gente rodar, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai verificar a contagem de um determinado número. Aí ele vai verificar, é igual a zero? Aí se a resposta for igual a zero, ele já coloca a mensagem vai. Se não, não é zero, é diferente de zero. Né? Então ele vem, então else, né? Ele vai imprimir n e vai fazer a contagem regressiva. Então, só que aí o que acontece? Quando ele chama a contagem de novo, ele não terminou ainda a contagem. Então, essa que é a parte mais chatinha. Depois a gente vai falar disso depois no outro exemplo. A parte mais chatinha de entender é como que funciona o mecanismo aqui. Então, ele vem contagem. Quando eu chamo contagem, ele volta lá para cima e ele mantém. Se eu tivesse aqui um outro comando depois de contagem, ele só vai executar depois que acabar cada uma das funções. Então isso que é meio doido de entender. A gente vai discutir isso um pouquinho melhor no outro exemplo. Bom, nesse caso aqui então eu vou dar, eu venho aqui em Run Model ou F5, né? Normalmente eu aperto F5.
A primeira vez ele pede para salvar, tá aqui a mensagem, né? Então eu vou salvar. E então eu vou vir aqui no Python, essa aula 23, né, que a gente está, 23, aula contagem. Bom, ele não executou nada. Por que ele não executou nada? Porque o meu programação não pede, ele só definiu a função. Mas, como ele está rodando a função, se eu fizer contagem de 4, eu errei na função, contagem de 4. Aí veja que ele coloca, ele faz o primeiro teste, vamos pegar aqui, né? O n é igual a 4, aí ele faz, o 4 é igual a 0? Não, então ele vai para cá, aí ele imprime o 4, e aí ele vem aqui para contagem, mas não acabou ainda, porque eu chamei a contagem de novo, só que eu chamei a contagem de n menos 1, então ele vem e joga para cá, e depois vem, agora é 3, ele fala, 3 é igual a 1? A 0? Não, aí ele vai para cá de novo, e assim por diante, até que ele vai chegando a 0, chega a 0, aí sim ele manda mensagem para a gente aqui. E qual que seria um problema que nós temos nessa programação? Se eu digitar aqui, vou fazer aqui, né, contagem de menos 3, ele vai dar um loop infinito, ó. Por quê? Porque eu não tenho nenhum teste para valor negativo. Então, nesse caso, eu tenho aqui, aí ele roda até parar. Veja que ele fala, né, tá aqui recursiva, foi na profundidade máxima, então ele rodou até o máximo que deu aqui a programação. Então, como que eu posso fazer aqui para consertar? Eu posso fazer mais uma verificação. Eu posso, antes de mais nada, eu posso aqui, o if, o if, né? É o if o que? Se n for menor do que 0, aí ele vai fazer essa verificação, 2 pontos, aí eu vou imprimir uma mensagem. Contagem não pode usar número negativo. E vou rodar. Bom, agora se eu digitar menos 3, contagem de menos 3, aí contagem não pode usar número negativo. Isso é mais uma outra verificação. Se eu fizer agora de novo, por exemplo, contagem de 2.4, por exemplo, um número real, o que vai acontecer? Ele vai rodar, ele até para, porque ele vai chegar no número negativo, mas veja que ele não faz uma contagem muito interessante aqui, né? Então, uma outra verificação que eu posso verificar é se o número digitado é um número real. Então, por exemplo, eu posso aqui fazer um outro. Aí a sequência que você vai fazer, aí não tem problema, né? Aí você que vê o que você acha mais interessante. É o if, se o type de n for diferente de int, então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir print, entre parênteses, entre aspas, o número deve ser positivo. Nesse caso é um número natural, né? Deve ser um número natural ou inteiro positivo. Isso eu estou falando da definição da matemática, né? Porque lá dos números 0, 1, 2, 3 vai embora, isso é conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros inclui os valores negativos também, mas, né, como o nome fala, né, só os valores cheios, né? Como eu só quero valor positivo, então é um conjunto dos números inteiros, dos números naturais, que começam em 0, ou o conjunto dos números inteiros positivos. Agora sim,
Se eu rodar de novo o meu programa e fizer a grafinha de contagem de menos um, pode ser? Aí eu errei na escrever aqui. Contagem menos 3. Aí ele já vai reclamar, contagem não pode usar número negativo. Aí eu vou fazer contagem de, o que eu falei ali? 2.4, por exemplo. Então, o que vai? O número deve ser um número natural ou inteiro positivo. Então, são maneiras que eu estou fazendo de verificação para que o meu programa rode da maneira que eu gostaria de rodar. E esses são os pontos principais, né, em relação à programação. Você tem que sempre verificar se todos os caminhos possíveis estão fechando direitinho, né? Senão você pode ter loop, pode dar erro e assim por diante, né? Então, existe algumas coisas que a gente fala que é fazer no próprio programa, fazer uma área de testes, né? E a gente vai comentar isso em momento oportuno. É interessante sempre pensar nisso. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.